parou para prestar atenção no que você está cantando? Você já parou para prestar atenção no que essa música diz? Você é plenamente satisfeito em Cristo. A presença dele te satisfaz. Você considera que você é uma pessoa satisfeita? É isso que essa música está dizendo. É isso que você está declarando para o Senhor. Que a presença dele habitando dentro de você é a sua plena satisfação. Que ele é realmente tudo o que você precisa. Tudo. Somente a presença dele é o que é necessário para que você tenha uma vida satisfeita. Amém? Olha que coisa mais linda que essa música diz. Essa música diz que você é definido por ele. É ele quem te define. Como que ele te define? Ele te define através do amor. Ele não te define pelos seus defeitos. Ele não te define pela criação que você teve ou não teve. Ele não te define por aquilo que você tem no seu currículo. Ele não te define pelas suas capacidades laborais. Ele não te define pelo tanto que tem no seu bolso. Ele te define pelo amor dele. E ele te chama de filho. Essa é a forma que o amor dele te define. Te define como filho. Filho, herdeiro de todas as coisas. Como que a gente não vai ficar satisfeito diante de tanto amor? Como que a gente não vai levantar a nossa cabeça e olhar para a nossa vida como quem olha por cima? Porque nós somos filhos amados. Somos definidos pelo amor dele. Somos construídos por ele. Ele nos constrói, nos edifica. E ele se agrada da nossa edificação. É isso que essa música está dizendo, irmãos. Que coisa mais linda que nós estamos cantando aqui nessa noite. Nós estamos cantando que o Senhor se agrada com a nossa construção, com a nossa edificação. E através dele se agradando, a gente se agrada. A gente é agradado por ele. Meu Deus, que coisa linda que essa música nos ensina. Quanta coisa boa que nós estamos declarando para o Senhor. Sabe, irmãos, o culto não começa com a ministração da palavra. O culto começa desde quando nós estamos aqui reunidos. Todas essas músicas já são ministração para a nossa vida. Nós devemos louvar o Senhor com excelência. E tudo que nós dizemos, nós precisamos nos atentar para aquilo que está sendo dito e dizer com todo o coração. Agora que eu te inspirei, o tanto que essa música diz coisas maravilhosas, vou cantar ela mais uma vez? Vamos cantar mais um pouco, o tanto que a gente é satisfeito no nosso Senhor. Uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós somos plenamente satisfeitos no Senhor. Porque com o Senhor nós vivemos em contentamento pleno, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós somos construídos dia após dia nesse ambiente favorável, nesse jardim perfeito que o Senhor conquistou para nós. Nós somos nutridos, nós somos edificados, nós somos amados. Obrigada.
obrigada, Senhor. Eu não sou definida por aquilo que eu faço. Eu não sou definida por aquilo que disseram de mim. Eu não sou definida pelo meu passado. Eu sou definida pelo teu amor, Pai. Oh, obrigada. Que coisa maravilhosa fazer parte da sua família. Que coisa maravilhosa é estar no colo de você, papai. É aqui, nesse lugar, Senhor, no seu colo, que eu sou plenamente satisfeita. Eu vivo uma vida abundante. Uma vida para que eu possa sorrir, me alegrar, andar por aí cantando, porque não há nada o que temer, eu estou no colo do meu Pai. Porque não há nada que possa me tirar dessa posição, Ele me chama de filha. Porque a tua vida me sustenta em todas as coisas. Eu sou plenamente saudável e plenamente provida. Eu sou capacitada para tudo que eu preciso realizar. Oh, as coisas favorecem para o meu bem. Porque esse é o lugar da tua presença, Senhor. Um lugar que a gente nunca sai. Um lugar que a sua presença é a minha eternidade. É o meu tempo todo. Eu não entro na sua presença, eu estou na sua presença. Eu não saio da tua presença porque você habita em mim. Como não estar sempre satisfeito? Como não estar sempre contente? Oh, obrigada, Pai, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, moçada. Aleluia. Agora. Aleluia. Irmãos, eu estava orando sobre o que trazer para vocês nessa noite. Eu estava com uma outra ideia hoje de manhã, mas aí orando, buscando do Senhor, eu me inspirei para a gente conversar sobre contentamento nessa noite. E eu achei que essa música foi maravilhosa, porque ela veio muito falando também um pouco sobre esse assunto. Muito, muito bom que a equipe de música seja inspirada, não é mesmo? E você se considera uma pessoa contente? Você acha que você está contente? O que será que isso quer dizer? Porque, pensando sobre o assunto, eu fui buscar o que realmente essa palavra significa. Porque eu sou uma pessoa alegre. Mas alegria é diferente de contentamento. Eu sou uma pessoa que vive em paz. Mas paz é diferente de contentamento. São coisas que permeiam a vida daqueles que têm a consciência dessa presença, mas que são aspectos diferentes. E hoje eu gostaria de abordar especificamente o contentamento. O que então quer dizer essa palavra contentamento? Bom, essa palavra contentamento no Novo Testamento, até trouxe aqui, no grego é autarkeia. Essa palavra que foi traduzida como contentamento no Novo Testamento. E a definição dessa palavra, de acordo com o dicionário Strong, é condição de vida ideal. Estar suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou porção. Ou seja, a parte que está no contentamento é a parte de nós entendermos que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Entende que tem uma nuance diferente dessas outras duas palavras que eu trouxe. Quando eu sou uma pessoa alegre, quer dizer que eu fico feliz, que eu tenho uma posição de esperança, uma posição positiva diante de todas as coisas. Isso é alegria bíblica, porque a alegria bíblica, ela não depende de situação. Ela é uma alegria que vem de dentro do nosso espírito e que nos faz felizes.
em todo tempo, independente da gente estar, inclusive, triste. Eu posso estar triste e estar alegre ao mesmo tempo, biblicamente. Porque a minha alegria é um estado perene, do qual eu acesso tudo através do meu espírito. Mas o contentamento, ele é um sentimento diante da minha provisão. Diante de entender que não tem falta na minha vida. Isso é um contentamento. Então, o contentamento não é simplesmente o entendimento de que eu tenho tudo na minha vida, mas é eu sentir que eu tenho tudo na minha vida. Eu me sinto contente com aquilo que eu tenho. Já viu gente que fala assim, não sei quem contenta com pouco. Veja que quando a gente usa a mesma palavra no sentido de um verbo, se contentar, né? Você já consegue entender um pouco mais a nuance do contentamento. Uma pessoa que se contenta com pouco é uma pessoa que aceita o pouco e se alegra com esse pouco. E muitas vezes essa ideia de estar contente, o contentamento, ele não é tão bem visto de acordo com a filosofia mundana. Uma pessoa que está se contentando com a vida dela é uma pessoa sem ambição, é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que não quer crescer. Não é isso que parece um pouco? Essa palavra não soa dessa forma? E, de certa forma, eu pretendo trazer isso nessa noite, a gente tem que tomar cuidado com esse lugar mesmo. Porque dependendo, se a gente não entende o contentamento bíblico conforme ele é, exatamente da forma com que as Escrituras nos apresentam ele, a gente pode até se tornar essa situação que, muitas vezes, pejorativa da palavra contentamento. Mas a Bíblia nos ensina a estarmos contentes em todas as coisas. A gente precisa entender e viver uma vida de que o nosso suprimento é realidade nas nossas vidas. E pensando ainda, nossa, Pai, mas se o contentamento é isso, por que alguém deixaria de estar contente? Em que situação alguém não estaria contente? Onde esse contentamento na vida de um cristão se perderia na mão? E aí, eu quero te confrontar para ver se você realmente é uma pessoa contente. Porque, às vezes, a gente está com essas respostas na ponta da língua, né? Se eu perguntar aqui, todo mundo ama Jesus? Todo mundo fala, Mas aí, quando a gente vai mostrar para a pessoa que ela tem gastado muito menos tempo com aquela pessoa que ela diz que ela ama, do que com qualquer outra coisa, aí a pessoa começa a pensar, não sei se amo tanto. E aí, quando eu falo assim, vocês são contentes? Somos contentes. Mas será que você está realmente vivendo esse contentamento na sua vida? Você é uma pessoa que vive todos os dias da sua vida pensando, não, hoje eu tenho tudo que eu preciso. Você já se pegou reclamando? Não se preocupe, eu também já me peguei reclamando. E mesmo já tendo estado muitos anos na palavra, me dedicando ao estudo da palavra, eu já me peguei reclamando. Eu já me peguei me sentindo maltratada. Eu já me peguei me sentindo maltratada pela vida. Poxa, mas eu queria mais. Eu queria ter isso. Pô, todo mundo tem isso, por que eu não tenho isso? Poxa, esse negócio aqui, se eu tivesse isso, a minha vida ia ser diferente. Só está faltando isso para ficar bom mesmo. Isso é falta de contentamento, vocês concordam comigo? Porque se o contentamento é um espírito contente com a sua porção, não é alguém que fica pensando nas coisas que não tem.
é alguém que tem a sua porção e sente que é suprido por ela. E aí, eu fico pensando que, meditando sobre isso, eu pensei em 3 pontos que eu acho que pode fazer com que roube o nosso contentamento. O primeiro deles, que eu pensei, é a falta. Porque se a ideia de contentamento é alguém que entende que tem a porção necessária para ser suprido, então alguém que está faltando é alguém que não está contente, obviamente. Se está faltando, não tem como eu me sentir suprido. Está faltando. Mas aí é que eu queria destrinchar um pouco as escrituras em relação a isso. Porque nós somos garantidos pela Escritura de que nós seremos supridos em todas as coisas. Em João 10:10, o Senhor Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Ele, inclusive, se compara com o mercenário, dizendo que o mercenário, ele foge quando o problema acontece, mas que ele não, que ele veio como um bom pastor. Ele não veio como um ladrão, ele veio como um bom pastor, alguém que nos suprirá uma vida abundante. Da mesma forma, as Escrituras nos prometem que o nosso Senhor nos conduz a pastos verdejantes. Ele não está nos conduzindo a um lugar de escassez. Ele está nos conduzindo em abundância. Para uma ovelha, gente, pasto verdejante é contentamento. Porque o que ela quer um pasto verdejante para ela comer e para ela descansar depois de ter comido. Em paz com um bom pastor que vai garantir a segurança dela. Em 1 Timóteo, vamos em João 15, vamos continuar com as promessas do Senhor Jesus. Em João 15, a partir do versículo 10, vamos ler o 11 e depois a gente lê o 10. O 11 está escrito assim, o Senhor Jesus está dizendo algumas coisas, e Ele diz: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Mas o que Ele diz no 10? Se vocês permanecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja que o Senhor Jesus tem interesse que a gente tenha uma vida abundante e suprida. Que a gente seja pleno em alegria, completamente alegre, nunca tendo motivo para reclamar nas nossas vidas. O Senhor está interessado nisso para as nossas vidas. Isso é a palavra dele mesmo para a gente. Mas ele diz que para a gente ter acesso a essa alegria, a gente tem que obedecer os mandamentos e permanecer no amor, assim como ele obedeceu ao Pai. Como que o Senhor Jesus obedeceu ao Pai? Em todas as coisas, certo? Ele foi aquele que não cometeu pecado, isso quer dizer que ele obedeceu todos os mandamentos. Ele é aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. E isso foi a forma como o Senhor Jesus obedeceu. Então, ele nos instrui que a gente ficar alegre, a gente precisa obedecer o que ele está dizendo. Da mesma forma, se a gente for lá em Mateus 6, diz, em Mateus 6, e essa passagem a gente lê muito aqui na igreja, mas é porque ela tem uma verdade muito bíblica e dá uma angústia da gente ver as pessoas passando falta, quando a gente tem essas promessas muito claras da boca do Senhor Jesus. Isso está aqui em Mateus 6, mas está também em Lucas 12, reforçando o mesmo ponto. Diz assim: não se preocupem com a sua própria vida. Mateus 6, 25. Quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida,
E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Veja que o Senhor desenvolveu toda a natureza completamente suprida. As ovelhas têm pastos verdejantes para elas comerem. Não somos nós, filhos de Deus, muito mais importante do que qualquer uma das outras criações? Por mais que você se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Irmãos, a gente precisa buscar o reino em primeiro lugar. Quando te falta alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Meu Deus, estou sem dinheiro para pagar esse boleto, vou dar meus corre, vou ligar para todos os clientes agora mesmo. É isso que você faz? Já parou para pensar que você poderia orar antes de ligar para os clientes? Vai que, né? Pode ser que você receba uma instrução até para qual cliente ligar. Pode ser que o Senhor te traga paz, porque Ele já conhece o seu amanhã e Ele sabe que amanhã vai ter conta. Que amanhã chega o dinheiro antes de vencer o boleto. Não estou dizendo que você não tem que ligar para os clientes, não tem que fazer os seus corre. Mas talvez fazer isso guiado pelo Espírito vai te trazer uma vida mais abundante. Porque aquilo que a gente faz na força do nosso braço é limitado à nossa sabedoria, o nosso conhecimento e a nossa capacitação limitada. Mas aquilo que a gente busca a instrução do Senhor, primeiro, a gente tem muito mais chance de conseguir um resultado melhor. Outra coisa, aqui ele está falando sobre preocupações do dia, coisas que podem faltar, mas ele nos diz também que o nosso Pai sabe que a gente precisa delas. Ele sabe que a gente precisa do que comer, ele sabe que a gente precisa de onde morar, ele sabe que a gente precisa, que a gente tem que vestir. E aí, como eu disse, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, vamos destrinchar essa 1 Timóteo 6, que está falando sobre contentamento. Ele fala, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que ele está dizendo? Essa palavra piedade, ela tem um quesito no sentido de alguém que busca os caminhos do Senhor. Não é alguém que tem dozinha. Piedade.
Não judia do pobrezinho do cachorrinho, não. Piedade com ele. Não é isso. Apesar de que nós, quando seguimos um caminho de piedade, nós seguimos também um caminho do amor. E não um caminho que busca os maus tratos. Acho que até por isso que essa palavra acabou criando um pouco esse sentido. Mas a piedade, nesse sentido, é o contrário de impiedade. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que buscam o caminho mundano, o caminho do pecado, ou aqueles que ainda não se converteram ao Senhor. Esses são os ímpios. E aqui, então, ele está dizendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vivermos uma vida dedicada ao Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e nos contentarmos com essa vida, ou seja, achar que essa vida é uma vida boa, é uma vida com grande fonte de lucro. O Senhor, Ele nos promete uma vida próspera, irmãos. O Senhor não tem problema com riqueza. Ele criou um planeta abundante para a gente. O Senhor, a morada do Senhor, o piso é de ouro. O Senhor, Ele prospera as mãos daqueles que o buscam. Ele não tem problema com riqueza. Ele quer que você tenha uma vida boa, com lucro. Uma vida que você vai ser suprido de forma abundante. Para que você viva contente. Isso Ele quer para a sua vida. Então, quando a gente vive essa vida buscando a piedade, nós estamos, com isso, buscando o nosso contentamento. Então, às vezes, a falta está acontecendo para você porque você ainda não se deu conta disso. Às vezes está tendo falta mesmo, eu não estou negando, porque às vezes as pessoas acham que a fé é simplesmente a gente ficar falando, não, sou suprido, mas está faltando. Não tem o que comer na despensa. Não, tem. Cara, uma coisa, eu até estava falando com meu marido outro dia. A gente, às vezes, tem que ser humilde com relação ao nosso nível de fé. Porque a gente deve, sim, desenvolver a nossa fé para ela ficar gigantona. Mas, na boa, se ela não está gigantona, não adianta você fingir falando coisas que você não está crendo. Vai funcionar se você crer. Eu te dei aqui alguns versículos que mostram o tanto que o Senhor está interessado que você vive contente e suprido. Mas você tem que pegar isso e agarrar e isso é para mim. Eu tenho isso, sou eu. E olha, o Senhor fala que Ele se esqueceu das coisas do seu passado. Tem muita gente que acha que o Senhor não vai suprir eles porque fez muita bobagem na vida. Às vezes está até fazendo ainda. Mas não é sobre isso. O Senhor, Ele quer que você queira, entende? Você fez uma bobagem, nós temos um advogado junto ao Pai que conhece as nossas tentações e Ele levou sobre si os nossos pecados. Então arrepende, porque é necessário, e vai viver uma vida de piedade, buscando ao Senhor. Mas isso não vai impedir o Senhor de te abençoar. O que vai impedir o Senhor de te abençoar é você crer que Ele é capaz de te abençoar. É você confiar nessa palavra, que as coisas cooperam para o bem daqueles que o buscam. As coisas cooperam para o bem daqueles que o buscam. Você está buscando o Senhor? Então as coisas vão cooperar para você. É nessa fé que você vai dizer que você é suprido em todas as coisas. E não só como um jargão e uma palavra que te ensinaram na igreja. Essa palavra, às vezes é bom a gente falar as coisas para a gente mesmo ouvir. Mas não adianta a gente ficar falando como se fosse uma repetição vã. Deixa cair no seu coração. Porque em Salmos 37, 25, diz assim: fui moço
E já, agora, sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nada disso vai te faltar. Se faltar, você vai ser o primeiro, porque desde a época de Davi que isso não acontece. Eu nunca vi. Versículo 7 de 1 Timóteo 6, que a gente estava lendo. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E aí vem o segundo ponto, que eu acho que às vezes faz com que as pessoas deixem de estar contentes. É porque, às vezes, elas têm uma ambição superior com aquilo que ela deveria ficar contente. Essa coisa, essa necessidade de ostentação não é de Deus. Essa coisa de ter para que todo mundo veja que você tem, não é de Deus. Em Tiago 4, a gente vai voltar para 1 Timóteo 6, mas em Tiago 4, no versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjares em vossos prazeres. E aí a gente volta para a mesma matemática da falta. Se você realmente estiver buscando uma vida de piedade, você realmente vai começar a alinhar até as suas expectativas com o Senhor. Como eu disse, o Senhor não tem problema nenhum com ficar rico. Ele só tem problema se isso for roubar o seu coração. Então, se você está fazendo isso porque por avareza, você está fazendo isso porque você tem cobiça, inveja. Oh, irmãos, inveja. Inveja também é um ponto que às vezes tira muito o contentamento das outras pessoas. Eu mesmo falei que eu estava aqui dizendo, por que fulano tem e eu não tenho? É um tipo de inveja isso, irmãos. Por que todo mundo tem isso e eu não tenho isso? Porque todo mundo tem carro e eu não tenho carro? Porque todo mundo tem, consegue ir tirar férias e ir para Guarapari e eu não posso? Aqui o povo vai para Porto Seguro, né? Vai para Porto Seguro e eu não posso. Por que a gente fica querendo essas coisas? Qual a motivação daquilo que a gente quer? Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, irmão. Ser galardoador é presenteador. E a gente dá presente para a pessoa não é suprindo as necessidades básicas da pessoa. Ele gosta de te dar presente. Só que Ele gosta de dar presente sabendo que esse presente não vai roubar o seu coração. Então, se você fica, mas eu não estou contente porque tudo que eu sempre quis na vida é ter uma roça. Mas o que eu quero na vida é uma roça. Aí vai lá e não consegue ficar contente com tudo que o Senhor tem colocado na sua vida, enquanto não tiver a roça. E quantas e tantas pessoas, irmãos, que eu vi, que conseguiu a roça justamente para não poder estar aqui no domingo. Porque que dia que vai para a roça? Final de semana. Aí adivinha? Não tem mais tempo para ir para o culto, porque agora tem que ficar arando a roça, porque tem que cuidar dos bichos, porque tem que não sei o quê. Agora é hora disso. Roça dá trabalho, irmão, já vi. Eu mesma nunca tive roça, mas sou uma pessoa extremamente urbana. Mas assim, eu sei que roça dá muito trabalho, né? Então o Senhor não vai te dar. Agora é muito legal, porque no Senhor, a gente funciona da seguinte forma. A gente recebe tudo o que a gente precisa, que é... Como é que nós lemos? 7. Tendo
gente, peraí. Timóteo 6,6, tendo o que comer e o que vestir, e sejam satisfeitos com isso. A gente tem que viver uma vida satisfeita, sabendo que nada nos falta, sem grandes ambições no Senhor, mas não tem problema a gente pedir aquilo que a gente quer. Só que a gente ficar choramingando por aquilo que a gente não tem, isso é pecado, irmãos. Isso são as ambições vãs. Isso são as coisas que vão fazer com que a gente demonstre para o Senhor que a gente não se agrada das coisas que Ele tem colocado na nossa vida. E eu vou te dizer um negócio, e aí já é por experiência própria. A maioria das pessoas que eu já vi, que o Senhor fez prosperar a pessoa abundantemente, ela passou por um período de faltazinha? Não exatamente de falta, porque essas coisas nunca faltou. Mas aquele período em que ela ficou vivendo só naquele básico, e muitas vezes, justamente quando a pessoa decidiu colocar o Senhor em primeiro lugar, ela ficou ali no básico, ficou só tendo o que comer e o que vestir e onde morar, porque eu acho que isso prova o nosso coração. Mas aí, eu estou falando por observação e estatística. Não estou dizendo que isso é uma doutrina da palavra. Mas o Senhor fala que Ele prova a gente. E que quando a gente passa pela prova, se mantendo firme, que o caminho depois da prova é um caminho de maturidade. E maturidade no Senhor é sempre melhor para as nossas vidas. Então, para com esse negocinho de ficar pensando, mas por que eu não tenho isso? Mas por que eu não tenho aquilo? Olha para aquilo que você tem e seja grato por isso. Da última vez que eu estive aqui, pregando aqui, estive aqui é ótimo, eu estou aqui quase todo dia. Aqui, falando, né, pregando para vocês, eu falei sobre gratidão e sobre o ciclo virtuoso de que é a gente ser grato ao Senhor, e isso alegra o Senhor, e o Senhor nos abençoa ainda mais, e isso faz com que a gente se alegre e seja mais grato, e aí a gente louva o Senhor por isso, e aí a gente é mais abençoado. Então seja grato pelo que você tem. Está faltando o que comer? Está faltando o que vestir? Está faltando onde morar? Então, para de reclamar. Murmuração é coisa de Satanás. Ele que está tentando te seduzir com ambições que não são para você. O Senhor, Ele quer te fazer prosperar ainda mais. Então, mostra para Ele que você está pronto. Que você já entendeu o Pai maravilhoso que Ele é, e que tudo o que você tem na sua vida foi Ele que te deu, e de forma maravilhosa. Amém? A terceira coisa que eu pensei, que eu acho que tira o contentamento das pessoas, não é nem nenhuma dessas outras duas, mas é o futuro. Às vezes as pessoas não conseguem ficar contentes porque elas olham. Eu lembro uma vez de ouvir numa pregação que a pessoa estava em casa comendo a janta e olhando para a despensa e dizendo: amanhã vai faltar. Aquela ansiedade, né? Só voltando, porque a gente estava lendo em Timóteo, porque a gente estava falando sobre ambição, né? O versículo 9, ele fala justamente sobre isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que o problema é o desejo de ficar rico, é o amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro, o problema não é ser rico. Porque se o problema fosse ser rico, o Senhor não teria abençoado Salomão com tanta riqueza. Ele não teria sido o homem mais rico da terra, porque ele decidiu pedir do Senhor sabedoria. E o Senhor ia amaldiçoar ele com riqueza? Não. O Senhor não tem problema nenhum com gente ficar rica.
Inclusive, os grandes nomes, se você olhar os grandes homens de Deus da Bíblia, todos eles são supridos. No Antigo Testamento, nós temos Abraão, que foi um homem muito rico. Nós temos os reis, né? Salomão, Davi, riquíssimos, toneladas de ouro. O Senhor não tem problema com ficar rico. Ele tem problema com que isso seja o domínio do seu coração. O amar a riqueza. O querer ficar rico e cair em armadilha. Porque se eu quero ficar rico... Ai, gente. Eu já ia passar para o medo, mas vamos ficar na ambição que eu preciso falar isso. Olha aqui, olha a Bíblia nos vacinando contra golpe. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. 90% do povo que cai em golpe é do tipo assim, não, porque você me manda aqui só R$100 e depois eu deposito 10 mil para você. Não, compra essa moeda aqui porque ela vai valorizar 100 vezes. Quem fica muito atrás desse tipo de coisa, acaba caindo em furada. Por quê? Porque fica a ambição de querer ficar rico, de querer ficar realmente... faz com que a pessoa não pense direito. E acaba caindo. Mas a gente tem que ser contente com aquilo que a gente tem. Você sabe que, assim, vou contar um caso para vocês. Mais ou menos ilustra a situação. Mas sobre estar contente com aquilo que a gente tem. Uma vez cortaram a luz da minha casa. Não sei se alguém que já passou por isso, então. Já passei por isso também. Já cortaram a luz da minha casa por falta de pagamento. Tivemos um tempo assim na nossa vida. A gente ainda estava ajustando as nossas finanças e aprendendo a viver mesmo essa vida sem falta. Mas a gente estava começando os nossos caminhos no Senhor. E eu lembro que na hora que a gente cortou a luz, né, que a gente ficou sabendo que tinha cortado a luz, a primeira coisa foi aquela, pelo menos para mim, foi aquela sensação horrorosa. Eu falei assim, nossa, que humilhação. Estão até cortando a minha luz. Misericórdia. E aí acabou que, no final das contas, o dinheiro para a gente pagar a luz já estava disponível. Só que a gente vacilou e não olhou lá na conta, porque se a gente tivesse olhado, a gente teria conseguido pagar a conta antes de cortar. O Senhor supriu a gente em todas as coisas. A gente que ainda estava aprendendo a ser guiado pelo Espírito, porque o dinheiro estava lá, a gente só precisava ter pago a conta. Mas a gente não tinha visto isso. Mas, enfim, aí nós chegamos em casa, eu e meu marido, aquela situação de sem luz. Amanhã a gente vai ter que resolver isso. O que a gente fez? A gente foi curtir um jantar à luz de velas. Resolvemos fazer daquela noite uma noite romântica. Não vai para o restaurante, o povo não coloca uma vela para fazer um jantar para a gente, romântico. A gente resolveu fazer isso naquela noite. Não adianta a gente se preocupar, a gente só consegue resolver isso amanhã, a CEMIG está fechada. Então, vamos fazer um jantar romântico. E aí, enquanto a gente estava lá no nosso jantar romântico, a gente começou a falar o tanto que a gente era privilegiado. Porque meu marido, como vocês sabem, ele gosta muito de história. Então, ele ficou falando assim, olha que engraçado. A gente, assim, hoje mais cedo, pensando assim, meu Deus, não tenho nem luz elétrica. Mas os grandes reis de antigamente não tinham luz elétrica. Eles jantavam desse jeito que a gente está jantando aqui, com vela. Eu falei, é mesmo, né? A gente hoje vive que nem rei. Você acha que antigamente o povo tinha essas cadeiras confortáveis igual a gente tinha? Não. O povo classe média que sentava era no chão. Rei que tinha cadeira com estofado. E a gente começou a dizer o tanto que a gente era abençoado e a gente vivia como rei. E esse foi o tema do nosso jantar romântico. Mas, enfim, a gente tem que olhar para as coisas com contentamento. Ao invés da gente ficar entristecido por aquilo que a gente não tem, a gente tem que ficar feliz e contente por aquilo que a gente tem.
Amém? Então, o último, o medo. Às vezes, o nosso contentamento vem o nosso descontentamento vem pela ansiedade. Como nós lemos lá em Mateus, não adianta nada a gente ficar preocupado, porque isso não vai aumentar nem um dia na nossa vida. Não adianta nada a gente ficar preocupado se a gente vai ter o que comer amanhã, se a gente vai ter o que vestir amanhã, porque isso não vai fazer a diferença prática para aquilo que a gente precisa. O Senhor, Ele nunca... Essa é uma frase que eu já ouvi várias vezes, eu nem sei quem foi o homem sábio que disse isso. Mas o Senhor nunca vai te levar para uma posição de que você não precise mais exercer fé. E, às vezes, a gente... o nosso medo de que eu não consigo me contentar hoje, porque eu só tenho esse jantar de hoje. Amanhã eu não sei se eu vou ter. Esse medo do amanhã é falta de fé. Porque nós já falamos que o Senhor nos promete essa provisão. Nós já lemos lá, vamos ler de novo em Mateus 6. Nós já lemos lá que são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Senhor sabe que você precisa disso. O que você perder a sua paz hoje, você ficar ansioso hoje, só vai fazer com que você desvie a sua atenção para o tanto que você já tem e já é amado pelo Senhor hoje. A provisão no deserto para o povo de Deus era um maná diário. Inclusive, quem guardasse o maná, ele apodrecia e era culpado. Né? Ele era repreendido por ter guardado o maná. O maná do Senhor, ele é para o seu dia, para aquele momento. A gente não tem que ficar preocupado se amanhã eu vou ter o que comer. Amanhã você vai ter o que comer? Claro! Ele falou que você nunca vai, que Ele sabe das coisas que você precisa. Amanhã você vai continuar tendo onde morar? Claro! Não importa quem vai bater na porta, não é mesmo? Vai ter onde morar. Vai ter o que vestir. Você vai ter todas as coisas básicas para a sua necessidade amanhã. Não deixe que isso te tire a paz hoje. Porque se você deixar ficar angustiado desse jeito, você vai perder um aspecto maravilhoso da vida de Deus, que é essa paz, que é esse contentamento, que é essa alegria. Você vai viver com o semblante caído, ao invés de desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para você. A gente pode construir tesouros no céu, para que a gente desfrute a nossa eternidade deles. Mas é uma bobagem a gente não desfrutar das coisas boas enquanto a gente está aqui também. Ele não tem ou um ou outro. Não é ou eu vou ter lá ou eu vou ter aqui. Não. Ele trouxe isso para a gente aqui também. Para hoje, para amanhã e até o final dos tempos. Coloca isso na sua cabeça. Não deixe que qualquer coisa que Satanás tenha feito com a sua vida vai te tirar essa paz. E tem outra coisa ainda mais maravilhosa, porque para mim, recentemente, eu descobri que isso é a melhor coisa que eu tenho em Cristo. E olha que em Cristo a gente tem muita coisa boa. Para mim, a melhor coisa que eu tenho em Cristo é saber que eu vou conseguir passar por qualquer situação. Seja morte, seja vida, seja falta, seja abundância, seja sucesso, seja fracasso. Nele, eu vou conseguir passar por todas as coisas. E aí, eu queria encerrar com a gente lendo lá em Filipenses 4. A partir do versículo 4. Porque nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá uma lição maravilhosa sobre como ele leva a vida dele.
E essa é uma coisa que vai fazer com que a gente pare de ter medo para sempre. Quando a gente entender que faça chuva ou faça sol, se eu passar pelo vale da morte, o Senhor está comigo. Pode parecer que está tudo acabado, que está tudo caindo aos pedaços, mas Ele me prometeu de que eu tenho e sou suprido em todas as coisas. Aleluia! Eu posso passar por qualquer situação, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Filipenses 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos, só conversa com o Pai. Ele está com você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não precisa fazer sentido. Exceder o entendimento não precisa fazer sentido. Essa paz, ela nem faz sentido. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Coloca na sua mente aquilo que te vai ajudar você nesse caminho de contentamento. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. O que ele aprendeu? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Para mim, essa é a cereja do bolo. Para mim, se tem uma coisa que eu estou apaixonada por Jesus, é que eu descobri que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu vivo contente em todo o tempo. Porque eu aprendi essas coisas. É isso que a gente tem que viver, irmãos. O nosso contentamento está no Senhor. E tudo que a gente precisa, nós temos nele. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer então? Vamos agradecer o tanto que nós somos supridos? Obrigada, Senhor. O Senhor me supre em todas as coisas. Pai, o Senhor é o meu Deus bom, o meu Pai de amor. No Senhor eu sou satisfeita em todas as coisas. No Senhor eu sou plenamente suprida. Não existe necessidade para aqueles que o Senhor justificou em Cristo Jesus. Como o salmista diz, eu nunca vi um justo passar necessidade. Nenhum de nós nunca vai passar necessidade, porque o Senhor é com a gente. Obrigada, Senhor, porque nós somos daqueles que têm uma vida abundante. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas suas mãos, para que a gente possa desfrutar das riquezas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Alinhamos o nosso coração à sua vontade. Alinhamos o nosso coração à sua dependência, Senhor. Somos dependentes do Senhor para tudo que nós temos na nossa vida. Nós dependemos da tua presença para que a gente possa viver essa vida abundante. Nós pedimos, Senhor, mas nós pedimos para realizar a tua obra, não em ambições mundanas, não para deleites dos nossos prazeres, mas para o teu prazer, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em ver uma vida santa e piedosa nas nossas vidas. E nós nos comprometemos, Senhor, é buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
presença.